Nós temos um compromisso com a verdade, com o conhecimento, com a liberdade de escolha, com o sucesso financeiro dos nossos clientes. Honramos este compromisso todos os dias. Somos empreendedores, transparentes, inovadores. Queremos mudar a forma como o brasileiro investe, compartilhar o conhecimento e provocar a comparação. Estimular decisões, as melhores decisões, para que nossos clientes conquistem seus objetivos e transformem suas vidas. XP. Conhecimento para escolher, liberdade para investir. Olá, investidor! Seja muito bem-vindo para essa videoaula. Meu nome é Michel Albino e nesse encontro de hoje eu vou apresentar para você a palestra Investimentos Inteligentes. Nesse conteúdo, o meu principal objetivo, além de fazer você investir de forma inteligente, é fazer com que você invista principalmente de forma consciente. Essa palestra ela vai abordar desde a construção de patrimônio até a parte de investimentos. Então, é uma palestra que é destinada tanto para quem está iniciando no mercado financeiro, como também para quem já conhece produtos de investimento, mercado financeiro, etc. Nesse conteúdo, você vai ver e vai poder ter a oportunidade de quebrar vários mitos relacionados ao mercado financeiro. Entender todo o processo por trás do mercado financeiro e saber, sem dúvida, escolher melhor os seus investimentos. Vamos dar uma olhada na tela do meu computador. Bom, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é o que você precisa saber para investir melhor? Esse vai ser o principal ponto abordado nessa palestra. E aqui eu já começo trazendo para você uma imagem onde eu mostro um copo e uma manga. E aí você deve estar se perguntando, poxa Michel, o que tem a ver leite com manga num conteúdo relacionado a investimentos a mercado financeiro? Bom, esse aqui foi um mito que talvez você já tenha ouvido falar em algum momento da sua vida. Na minha infância, por exemplo, eu escutei isso muitas vezes. E hoje a gente sabe que esse mito, ele realmente não existe, porque se existisse, a gente, na verdade, não poderia nem tomar um sorvete de manga, né, por exemplo. Bom, mas como que como que foi elaborado esse mito, né? Antes da gente entrar na parte de investimento, vamos entender um pouco como é que funcionam os mitos e como eles são criados. Esse mito especificamente, ele foi criado na época do Brasil colonial. Naquela época, o consumo de leite era praticamente exclusivo para a classe social mais alta, né? Para os ricos. Os pobres, eles manuseavam, trabalhavam nas fazendas produzindo o leite. E aí, o que acontecia? Eles tomavam leite e comiam mangas, né, que era muito abundante no Brasil. E aí, os donos dessas fazendas plantaram um boato dizendo que tomar leite e comer manga faria mal para a saúde. Na verdade, o objetivo é que os mais pobres, os escravos, não consumissem o leite para que eles pudessem ter mais lucro. Então, a partir desse momento, criou-se um boato que se tornou um grande mito de que leite com manga faria mal. E aí você deve estar se perguntando, Michel, o que isso tem a ver, afinal, com o mercado financeiro? Tudo porque no mercado financeiro existem vários mitos relacionados a investimentos que a gente vai perceber que tem uma correlação muito grande com leite com manga. Esses são alguns dos milhares de mitos criados pela sociedade, geralmente são criados verbalmente, surgem pelo desconhecimento dos fatos reais e podem permanecer por gerações. Alguns mitos populares podem atrapalhar o nosso cotidiano, induzem a erros e precisam ser quebrados. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nessa videoaula de hoje. Nós vamos quebrar todos os mitos relacionados ao mercado financeiro e a investimentos. E assim, você tendo esse conhecimento, você vai ter a opção de saber investir melhor o seu dinheiro. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o mundo mudou. As pessoas hoje têm uma maior expectativa de vida, têm um novo padrão de consumo, a previdência pública, por exemplo, está falida e a gente consegue acompanhar isso em 2018. A taxa de juros vem caindo cada vez mais, então atualmente a gente está com uma taxa de 6,75, mais à frente a gente vai falar sobre isso.
O mundo mudou bastante e a forma de comunicação também mudou muito. Hoje a gente consegue se comunicar muito rapidamente através de redes sociais, aplicativos, etc. Já foi aquela época, né, que a gente utilizava carta ou escrevia alguma coisa numa máquina de escrever. Hoje a gente usa computadores, etc. A comunicação e a forma de transportar a informação é muito rápida. Basta você acessar a internet, colocar alguma coisa lá e você já consegue colher informação daquele determinado assunto. Então isso é muito importante. Baseado nisso, a gente precisa entender que quando a gente fala de investimentos, a gente precisa se planejar melhor para que a gente possa se precaver e conseguir manter o nosso padrão de vida no futuro. Então a gente vai ver isso detalhadamente nessa videoaula. Aqui eu quero mostrar para você um dado que eu considero bem importante, que você precisa refletir sobre ele. Aqui a gente consegue observar que apenas 1% da população brasileira, após terem concluído o ciclo de trabalho, que a gente vai ver mais adiante, consegue manter o seu padrão de vida. A gente consegue observar que 25% são obrigados a continuar trabalhando para manter o padrão de vida, 28% dependem de caridade e 46% dependem de parentes. E aí, obviamente que você quer estar inserido nesse 1%. Para estar inserido nesse 1%, você precisa tomar algumas decisões. E a primeira é assistir essa videoaula até o final. Aqui você vai conseguir entender como melhorar os seus investimentos e como formar um patrimônio para que você consiga estar inserido nesse 1% da população brasileira. Existem basicamente 5 maneiras de ser rico. Eu quero substituir essa palavra rico, porque riqueza vai muito além de condição financeira, pela palavra independência financeira. Então quando eu falar rico, você substitui por independência financeira. A primeira delas é nascer rico. A segunda é casar com alguém rico. A terceira é ter um talento especial. Por exemplo, o Ronaldinho, atualmente o Neymar. A quarta é ganhar na Mega Sena, ou seja, depender da sorte. E a quinta e mais palpável, economizar dinheiro todos os meses e investir corretamente. Bom, eu sei que você já ouviu falar de economia de dinheiro, já sabe de tudo isso, mas na prática, como é que a gente pode fazer isso? Isso é uma forma de pensar. Eu quero mostrar um videozinho para você do ex-presidente do Uruguai. Não vamos entrar no mérito político aqui. Eu só quero que você preste atenção no que ele vai falar. Dá uma olhada. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a ello. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Resumindo, o que ele disse? Ele disse que você precisa converter dinheiro em tempo e que, se você for ver, tudo que você consome é convertido em horas de trabalho, na maioria das vezes.
Então você precisa balancear isso muito bem. Para fazer isso, basta você viver um degrau abaixo do seu padrão de vida. Assim você vai conseguir construir patrimônio e fazer com que esse patrimônio construído gere uma renda para você. Esse é o ponto principal. Agora dá uma olhada nesse slide. De onde vem o dinheiro? Basicamente o dinheiro vem do grupo 1, que é formado de empregados e autônomos, e do grupo 2, que é formado por empreendedores e investidores. Resumindo, o grupo 1 trabalha pelo dinheiro e o grupo 2 coloca o dinheiro para trabalhar para eles. O ponto-chave aqui é que se você estiver no grupo 1, você precisa em algum momento estar no grupo 2. Você pode estar no grupo 1 e no grupo 2 simultaneamente. O que você não pode fazer é ficar durante toda a sua vida no grupo 1, de empregado ou autônomo, porque daí você só vai depender do seu esforço e você precisa fazer o quê? Otimizar o seu tempo. Como é que você faz isso? Investindo. Então você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Empreendedorismo no Brasil a gente sabe que não é fácil, é uma alternativa. Agora, investir corretamente é bastante simples e a gente vai ver isso mais à frente. O Brasil ainda é um país que você consegue fazer investimentos no mercado financeiro de forma conservadora e ter uma boa rentabilidade. Não à toa, o nosso país é um dos que tem o maior ganho real do mundo, a gente vai ver isso mais à frente. Primeira coisa que a gente precisa observar e você precisa analisar é em qual fase da vida você está. Basicamente existem 3 fases. A primeira fase é a fase do acúmulo de patrimônio, onde nesse momento eu preciso ter uma disciplina para formar a poupança e preciso ter uma visão de longo prazo. O segundo quadrante é o momento onde eu já formei um patrimônio e agora eu quero aumentar esse patrimônio buscando aplicações de maior rentabilidade. Aqui vai uma observação importante. Buscar aplicações de maior rentabilidade não necessariamente quer dizer que você vai se expor demasiadamente. Às vezes eu quero buscar uma rentabilidade muito alta e aí eu coloco meu capital todo em risco, coloco tudo lá na bolsa de valores, no mercado de ações. Não é assim que funciona. A gente precisa administrar riscos e eu vou mostrar isso para você mais à frente. O terceiro ponto é o ponto de preservação de patrimônio e viver de renda. Aí você pode estar se perguntando, poxa Michel, mas eu vou passar durante toda a minha vida acumulando patrimônio só para depois viver de renda? Não necessariamente. O que você precisa ter é um equilíbrio financeiro, para que você chegue num determinado momento da sua vida e não fique naquela situação dos 99% dos brasileiros que após terem trabalhado 40 anos da sua vida ficam dependentes de terceiro ou são obrigados a continuar trabalhando para manter o padrão de vida. Então, a palavra-chave aqui é equilíbrio, para que você possa formar um patrimônio e assim viver de renda. Basicamente, o que a gente precisa entender aqui? Que existe um ciclo da vida financeira que é baseado em 3 períodos. Aqui a gente consegue ver que no primeiro quadrante, o quadrante da juventude, eu preciso definir objetivos, poupar e investir, assumir riscos, construir sua família e fazer seguros para proteger o meu patrimônio. Aqui na meia-idade eu preciso ter uma atitude mais conservadora. Abre aspas aqui. Às vezes eu chego na meia-idade, né, que hoje está compreendendo dos 50 aos 65 anos, e é um momento onde eu já tenho um bom capital formado. Esse capital que eu formei, ele já me dá uma renda passiva. Pode ser de repente eu posso pegar uma parte desse capital que eventualmente se você perdesse não faria falta para você, já que a outra parte está alocado em produtos conservadores, em aplicações conservadoras que te geram uma renda passiva que faz com que você mantenha o seu padrão de vida. Você pode pegar essa outra parte e de repente abrir um próprio negócio, realizar um sonho que você teve durante a juventude, etc. Então é uma alternativa também. Vale essa observação, tá? Bom, aqui a palavra-chave, volto a frisar, é equilíbrio. Para a gente se aprofundar um pouco mais sobre isso, vamos entender qual que é a origem da renda ao longo da vida. Basicamente a gente tem uma renda não oriunda do trabalho, que começa lá com 20 anos de idade, mais ou menos, e até os 45 anos essa renda não oriunda do trabalho, ela é muito pequena. Por quê? Porque eu não formei meu patrimônio ainda. A principal renda até essa idade é a renda proveniente do meu trabalho, da força de trabalho que eu exerço. E à medida que o tempo vai passando, eu começo a ter uma curva descendente. Por quê? Porque eu vou diminuindo a minha produtividade. É natural, todo mundo vai chegar nesse momento onde a produtividade do trabalho ela tende a diminuir.
E se eu não formar um patrimônio, o que vai acontecer? A minha receita ela vai cair e eu não vou ter nada para compensar. É por isso que eu preciso formar um patrimônio que possa me gerar uma renda passiva proveniente de investimentos que possa equacionar a minha renda para que eu não perca padrão de vida no futuro. Então é esse o objetivo desse slide aqui, mostrar isso para você, que a formação de patrimônio ela é fundamental, porque em algum momento da sua vida você vai diminuir a carga de trabalho e vai perder renda, né? Eu conheço, por exemplo, muitas pessoas muito bem capacitadas, né, nas suas áreas de atuação, que ganham bom dinheiro, mas que não conseguem formar patrimônio, que é o que a gente vai observar aqui agora. A gente precisa entender que ganhar dinheiro é diferente de acumulação de riqueza. Muitas das vezes eu me deparo com grandes profissionais nas suas áreas de atuação, que são muito bem remunerados, mas que não conseguem acumular patrimônio. Por quê? Porque vivem um patamar acima do que o seu padrão de vida permite. Eles costumam gastar mais ou gastar a totalidade do que ganham, imaginando que no futuro sempre vai ser assim, que nunca eles vão ganhar menos. Então esse é um erro bastante comum. A gente consegue verificar esse erro aí com famosos, inclusive ex-jogadores de futebol, etc. Não é difícil a gente pegar alguns exemplos. O principal ponto é que para acumular recursos de forma inteligente, a gente precisa ter disciplina e planejamento, bem como conhecer investimentos. Esse é o objetivo, inclusive, dessa palestra. Despesas sempre proporcionais aos ganhos. Eu vou mostrar agora para você um vídeo que também faz parte dessa videoaula que vale muito a pena você assistir. É um vídeo que fala sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre, né? E ele vai mostrar para você como você pode construir patrimônio. Dá uma olhada nesse vídeo que daqui a pouco a gente volta. O pequeno Robert Kiyosaki teve dois pais. Seu pai de sangue tinha um curso universitário e um doutorado. O outro pai que ele adotou nem chegou a concluir o segundo grau. Ambos trabalharam muito e foram homens bem-sucedidos em suas carreiras. Um deles se tornou o homem mais rico do Havaí e morreu deixando milhões de dólares em herança para sua família e instituições de caridade, enquanto seu pai instruído deixou apenas contas a pagar. Durante o período de convivência com os dois, o Robert aprendeu lições simples, mas valiosíssimas de como se lidar com dinheiro. Eu vou apresentar agora apenas uma, mas a principal lição transmitida pelo livro. Em relação à educação financeira, o nosso sistema educacional é claramente falho. Ele ensina a gente a conseguir um bom emprego, mas não a como ganhar e gerir dinheiro direito. Se você for ver, a nossa sociedade demoniza o culto ao dinheiro, mas ao mesmo tempo trabalha exclusivamente para ele. Infelizmente, nós ainda não aprendemos a fazer o dinheiro a trabalhar para nós. Por isso, a primeira coisa a se saber é a diferença entre ativos e passivos. Esqueça os conceitos de contabilidade, caso você conheça algum, porque o sentido dessas palavras foi alterado para esse livro. Em resumo, ativo é tudo aquilo que traz mais dinheiro para o seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, né? Mas a maioria das pessoas confunde ainda esse conceito. Se você compra uma casa para morar, um carro zero, e acha que os dois são ativos, você está errado. Se você paga despesas de IPTU, IPVA, seguro, manutenção todo mês para manter esses bens, eles apenas tiram dinheiro do seu bolso. Então, por isso, eles são passivos. Ativos de verdade são ações, títulos, fundos de investimento, imóveis que geram renda, um próprio negócio e muitos outros. Mas mais importante que entender a diferença entre as duas colunas de ativo e passivo é saber como uma pessoa rica opera nessas duas colunas. Quando o rico recebe renda, a primeira coisa que ele faz é investir em ativos. Os ativos geram mais renda para ele, com mais renda ele investe ainda mais em ativos e assim forma-se um ciclo virtuoso. Já o resto das pessoas, ao receberem um aumento, a primeira coisa que elas fazem é o quê? É comprar mais passivos. Uma TV de plasma, um iPhone 6S, um carro novo. Elas podem até ter um salário bom e parecerem ricas, mas no fim do dia elas estão presas em um fluxo de endividamento e de uma única fonte de renda. Se elas perderem o emprego amanhã, elas estão perdidas. Presta atenção nisso.
Os ricos compram artigos de luxo por último, os pobres compram artigos de luxo primeiro. Por isso, sempre pague você mesmo antes e só depois gaste. Nesse ciclo de se pagar e adquirir ativos como a primeira prioridade, você vai gerar uma grande riqueza no longo prazo ou até mesmo no curto prazo se encontrar boas oportunidades. Assim, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Cada real que você põe na coluna de ativos é um real que trabalha para você. Por isso, a primeira lição do Robert é: aprenda a diferença real entre ativos e passivos e faça o dinheiro trabalhar para você. A gente conseguiu ver que a formação de patrimônio depende da forma com que a gente pensa. A gente precisa acumular ativos que possam gerar para a gente renda e não passivos que geram custo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que você cuida bem do seu dinheiro? Para responder essa pergunta, você precisa se fazer uma outra pergunta. Você conhece todos os produtos disponíveis no mercado financeiro? Se a resposta for não, muito provavelmente você ainda não está cuidando bem do seu dinheiro, mas já está dando o primeiro passo assistindo essa palestra. Bom, para a gente entender como funciona o mercado financeiro, a gente precisa entender o que é a taxa de juros. Taxa de juros ou taxa Selic nada mais é que a taxa básica da economia. Serve como referência para o mercado financeiro. Então, atualmente a gente consegue ver que a nossa taxa de juros, deixa eu colocar aqui para você, está em 6,75. Esse é o site do Banco Central. Mas nos anos 2000, essa taxa estava 19%, 2004, 16%, e em 2012, quando esse slide foi criado, a taxa de juros estava 7,25, ou seja, ela veio numa tendência de baixa. Hoje está 6,75. O que a gente precisa entender é que para a gente observar o juro real que um país tem, a gente precisa abater a taxa básica de juros pela inflação. E aí a gente vai perceber que quanto maior esse juro real, melhor para o investidor. A gente consegue observar que no ano 2000 tinha um juro real bastante elevado. Ele foi caindo. O ano passado a gente chegou a ter a taxa de juros a 14,25, mas a nossa inflação também estava bastante alta. E hoje, atualmente, a gente vai conseguir ver que a nossa taxa de juros está 6,75 e a inflação está em 2,84. Essa diferença entre taxa de juros e inflação é o ganho real. E esses juros reais atualmente está cotado a 3,78, que é a diferença entre a taxa Selic e a inflação. O que isso tem a ver com investimentos, Michel? O que a gente precisa entender é que juros baixos traz cenários inéditos para aplicações. A época que o brasileiro poderia colocar tudo que tinha investimento conservador e assim contar com gordos rendimentos deve ficar na memória. Como a gente viu, no ano 2000 a gente tinha uma taxa de juros muito elevada, hoje a gente tem uma taxa mais baixa. O momento é propício para que o investidor abandone uma postura acomodada e aqui vai uma observação. O momento é propício para que o investidor abandone uma postura acomodada em qualquer cenário, seja numa taxa de juros alta, seja numa taxa de juros baixa. Agora, numa taxa de juros baixa, se ele não estiver atento, ele vai perder poder de compra. A inflação vai corroer parte do dinheiro dele, principalmente se ele tiver em aplicações ruins de investimento. Esse é um ponto bastante importante. O investidor ele deve sempre estar de olho nos seus investimentos, isso aí é fundamental. Então, é importante fazer avaliações cuidadosamente e aqui a gente vai ver o histórico do juro real no Brasil. Em 2012, a gente tinha lá um juro real de 1,17 e o que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que nos anos 90, para a gente dobrar o nosso patrimônio, bastaria 4 anos. Se a gente pegar a média da taxa de juros atual, para dobrar o patrimônio a gente precisa de 20 anos. Por quê? Porque o ganho real diminuiu significativamente no Brasil dos anos 90 para cá. Então essa é uma observação importante. Hoje o nosso ganho real está em 3,78. Aqui nesse momento estava apresentando para você 3,5%. Porém aqui vai uma observação muito importante. Ainda assim, o juro real no Brasil é um dos maiores do mundo. Então você consegue investir em produtos conservadores e ainda assim ter uma boa rentabilidade. Agora, depende de qual produto você vai investir. Às vezes você está num investimento conservador que ele perde para a inflação. Você precisa ver isso, precisa observar esses pontos. É exatamente isso que a gente vai mostrar para você nessa videoaula. Bom, depois desse módulo introdutório, a gente entra agora no shopping center financeiro. Você deve estar se perguntando o que é um shopping center financeiro. É um ambiente onde você vai ter liberdade para escolher os seus investimentos.
E quando você passa a ter liberdade e conhecimento, a consequência disso é investir melhor. Vamos dar uma olhada. Imagine quando você vai no supermercado. Lá você tem vários produtos na prateleira. E aí você consegue identificar o produto adequado para a sua necessidade. Você vai lá, compara os preços e as marcas no mesmo lugar e ao final você escolhe o produto com a melhor relação de custo-benefício de acordo com os seus objetivos, com o seu perfil. Em um shopping financeiro, numa plataforma aberta de investimentos, é exatamente isso que acontece. Olha só, de um lado você tem produtos, por exemplo, ações, fundos de investimento, mercado futuro, imóveis, renda fixa, previdência privada e seguro, e do outro lado você tem várias marcas disponíveis para você escolher. Ou seja, em resumo, é onde você encontra todas as melhores marcas e produtos financeiros em um só lugar. Em um banco é diferente. No banco você vai normalmente encontrar produtos financeiros do próprio banco. Então se você for lá no Bradesco, você vai encontrar produtos do Bradesco. Se você for no Itaú, produtos do Itaú. Se você for no Banco do Brasil e assim sucessivamente. Aqui vale uma observação. Essa palestra, ela é uma palestra de 2012 e o Itaú hoje, em 2018, ele tem também uma plataforma onde ele negocia produtos para clientes personalité, produtos de outras instituições. O problema é que, se você comparar com uma corretora, normalmente no Itaú, para você ter acesso a esses produtos, você precisa ter um volume financeiro muito elevado. E mesmo você tendo um volume financeiro bastante elevado, normalmente você vai pegar uma taxa menor do que é trabalhado nas corretoras. Os fundos de investimento, você também tem alguns fundos que tem aqui e tem lá, mas normalmente lá eles exigem um volume financeiro maior para que você possa ter acesso a esse fundo especificamente. Então é um ponto bastante importante para você também prestar bastante atenção. Eu vou até aproveitar a oportunidade e mostrar para você uma matéria que foi exibida na Rede Globo, falando um pouco sobre a diferença entre bancos e corretoras quando a gente fala de investimentos. Em resumo, essa matéria tem como objetivo mostrar a saga de um casal para encontrar os melhores investimentos de acordo com o objetivo e o perfil que eles têm. Dá uma conferida na matéria. Um casal saiu em busca de conselhos para garantir a grana para assistir à próxima Copa do Mundo na Rússia. Não se convenceram, assistam ao caso. A gente já volta com a Mara Luque. Aqui no Brasil, eles perderam a chance. Não conseguimos comprar nenhum ingresso. O sonho teve que ser adiado para a Rússia. Daqui a 4 anos, Fabrício, a noiva Mirella e mais o cunhado querem estar lá para assistir aos jogos. Quem já foi a alguma Copa diz, nossa, é incrível assistir um jogo, é uma emoção diferente. Mas falta o dinheiro. Nas nossas contas, gastaríamos aproximadamente R$30 mil por pessoa. Eles começaram a pesquisar na internet opções de investimento, mas não encontraram nada que coubesse no orçamento da família. Sem nenhuma experiência no mercado financeiro, o casal resolveu procurar ajuda de profissionais. Hoje, Fabrício e Mirella vieram às ruas para buscar informações sobre investimentos em bancos e corretoras. E nós vamos acompanhar essa jornada. Na primeira agência, veio a decepção. Não sabiam sobre os investimentos, ela só sabia falar da poupança. Mais uma tentativa, outro banco, mas o mesmo discurso. Voltou a questão da poupança novamente. A gente queria uma coisa nova, né? Alguma coisa que ajudasse realmente, que fosse trazer um rendimento. Depois dos bancos, o casal foi uma corretora de investimentos. A conversa trouxe uma nova esperança. O corretor sugeriu que as economias fossem aplicadas em fundos do Tesouro Nacional. Ele falou que é a melhor das aplicações porque as outras envolvem riscos, né? Mas eles ainda não estão convencidos. Por isso, resolveram pedir ajuda para nossa especialista. Bom, Mara, vou passar a palavra imediatamente para você, né? O que eles podem fazer para resolver esse problema e conseguir os R$30 mil cada um para ir para a Rússia? O que eles fizeram de errado? Eles fizeram tudo certinho. O que eles fizeram de errado? Eu acho que eles... Foram na agência bancária. Agência bancária não é um lugar onde você vai encontrar os melhores investimentos. Vamos por parte. Primeiro, poupança. Por que não a poupança? A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Poupança não é investimento de médio e longo prazo. Poupança é para pequenas quantias e curto prazo, porque ela rende pouco e, nesse caso, ele precisa de um investimento que, inclusive, tem uma proteção cambial, porque ele vai usar esse dinheiro no exterior. Eles ouviram um conselho para aplicar no Tesouro Direto. Vale?
Vale. Você vai ter só que olhar qual é o título que você vai investir, tentar casar o prazo do título com o prazo do investimento. Agora, qual seria o melhor lugar para eles acharem esses investimentos? Nas corretoras de valores, com os consultores independentes, o próprio banco onde você tem conta, Fabrício e Mirella, pode ter corretora. E provavelmente essa corretora distribui fundos de investimentos que você pode achar. Nós fomos lá no site, nós gravamos 3 entrevistas, está aqui, ó, você vai achar bem aqui na página do site, 3 entrevistas com 3 corretoras diferentes, explicando qual o melhor investimento para esse tipo de objetivo. Mas então o seu conselho tem que ir para os bancos, porque as pessoas sabem que ali tem agência onde elas tratam do dinheiro delas, mas as corretoras e os consultores independentes não tem uma placa bem grande numa esquina escrita, vem aqui que eu ajudo você a ganhar dinheiro. Por isso que tem que fazer o dever de casa. Você tem que fazer uma consulta, procurar onde tem essas corretoras, ir na internet. Na internet você vai achar. Aqui no site a gente colocou 3 corretoras que dão auxílios e oportunidades, indicações de investimento. Vale a pena checar. Agência bancária não é o lugar para achar investimento. Depois de dar uma olhada nessa matéria, a gente percebeu e ficou muito claro que o banco não é o lugar mais adequado para você investir seu dinheiro. E a gente vai conseguir enxergar isso nesse fluxograma que eu vou apresentar agora para você. Basicamente, os bancos são intermediadores financeiros. E qual que é a principal função de um banco? Captar recurso dos investidores e normalmente eles pagam uma remuneração para esse investidor muito pequena. Nesse exemplo a gente está colocando aqui 0,8, mas claro, isso vai depender da taxa de juros. Por outro lado, depois que o banco captou recursos, ele vai emprestar esse dinheiro para os agentes deficitários, para as pessoas que precisam de recurso emprestado. Nesse caso, ele cobra uma taxa bastante alta, nesse exemplo, 12% ao mês. E aí, a gente vai conseguir concluir que a principal fonte de receita do banco não é a captação, mas sim emprestar dinheiro a juros altos. É o que a gente costuma chamar de spread bancário. Então, se eu perguntar para você qual que é o público-alvo que o banco prefere trabalhar, obviamente ele prefere atuar com os agentes deficitários, porque assim ele ganha mais dinheiro, porque empresta a taxas muito elevadas. A captação ela é secundária porque ela acontece de forma natural. Até para você aplicar por intermédio de uma corretora, o dinheiro vai ter que passar por um banco. Então, eles captam sem muito esforço, mas a fonte de receita principal deles é emprestando dinheiro. Então, a gente vai conseguir concluir que existe um desinteresse natural em oferecer produtos financeiros alinhado com o investidor, pois esse não é o negócio principal do banco. Já uma corretora trabalha única e exclusivamente com investidores, logo precisa oferecer bons serviços e bons produtos financeiros para que esse investidor fique satisfeito. E para oferecer bons serviços e produtos, é necessário atuar com uma plataforma aberta de investimentos, um shopping financeiro. Exatamente isso que a gente vai ver agora. Qual que é a vantagem de um shopping financeiro? Um shopping financeiro ele vai fazer com que você faça comparações. Por exemplo, você não compraria um carro popular por 100 mil reais. Por quê? Porque há um conhecimento, você consegue fazer pesquisas nas concessionárias, nos classificados, já é um mercado maduro. E aí os compradores já conseguem fazer uma comparação e sabem que um carro popular por 100 mil reais está totalmente fora do preço. Mas depois a gente fala sobre isso. Basicamente, eu quero mostrar aqui para você quais são os tipos de investimento que o brasileiro mais possui. E você já deve imaginar que o principal tipo de investimento que o brasileiro possui é a poupança. Ainda em 2018, permanece sendo a poupança. Então a gente consegue ver que o número de brasileiros que não tinha nenhum investimento continua caindo, o brasileiro começou a investir mais, porém, grande parte do dinheiro investido ainda em 2018 é direcionado principalmente para a poupança. E aí, falando em poupança, vamos entrar no tópico para a gente esclarecer a tão conhecida poupança, que é um hábito cultural do brasileiro. Primeira coisa que a gente precisa observar é a rentabilidade da poupança. Os dados estão defasados, mas eu vou atualizar você. Então aqui a gente consegue ver que na década de 90 a poupança tinha um rendimento bastante elevado. Esse é o ganho bruto, tá? É o rendimento bruto.
Para que eu possa ter o rendimento real, que é o aumento do meu poder de compra, eu preciso descontar a inflação. E aí a gente vai perceber que a poupança nada mais é que um instrumento que tenta corrigir a inflação. Às vezes não consegue, né? E a gente vai ver isso mais adiante. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico de barras, ele apresenta pra gente a rentabilidade real da caderneta de poupança. Perceba que no ano de 2002 a poupança rendeu menos do que a inflação. E aí vem trabalhando aqui com um ganho real bem próximo a zero, né, nos últimos anos. 2011, menos do que 1%, 2010 também. Atualmente a poupança tem rendido 70% da Selic. Eu não chego a considerar nem que seja um investimento, é uma aplicação financeira que tem como objetivo tentar corrigir o seu dinheiro da inflação, mas nem sempre isso acontece. Bom, a partir do ano de 2012, o governo criou um gatilho para a poupança. Que tipo de gatilho é esse? Poupança renderá menos para os juros caírem mais. O Globo 4/5 de 2012. Bom, que tipo de mudança que a gente teve na regra da poupança a partir de 2012? A mudança foi a seguinte: quando a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, estiver abaixo de 8,5%, a poupança vai passar a trabalhar 70% da taxa Selic. O que significa isso? Que à medida que a taxa Selic cai, a poupança rende 70% de uma taxa que vem diminuindo. Então o rendimento tende a diminuir também. Esses dados que eu estou mostrando para você são dados antigos, mas eu quero fazer uma atualização. Hoje a poupança ela rende 1,81% de ganho real, tá bom? Descontando a inflação, 1,81%, menos de 2% ao ano. Então se eu faço uma aplicação financeira na poupança, eu vou pegar 70% da taxa Selic e quando eu desconto a inflação, me sobra de ganho real 1,81%, menos de 2% ao ano. Então é uma rentabilidade pequena que você pode otimizar com outros produtos de investimento, desde que você conheça esses outros produtos. Então é exatamente isso que eu vou apresentar aqui para você. Mas a principal dúvida do investidor e o principal questionamento dele é que na poupança ele está seguro. Na verdade, realmente está, porque você tem a segurança da instituição financeira no qual você aplicou os seus investimentos, no qual você fez essa aplicação na poupança, e você também tem a cobertura do FGC. Porém, essa cobertura do FGC, ela serve para outros produtos financeiros mais rentáveis, por exemplo, CDBs e LCIs, que possuem a mesma segurança, porque contam justamente com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Mais à frente eu vou apresentar isso para você com mais detalhes. Bom, vamos fazer um comparativo entre a poupança e o CDB. Aqui a gente pegou como exemplo um CDB da Caixa Econômica Federal com um mínimo de aplicação de R$1.000 e uma rentabilidade de 100% do CDI. Vamos entender como funciona isso. O CDB é um título de renda fixa. Quando você empresta dinheiro para um banco, ele emite para você um CDB que vai te pagar uma taxa de juros. Essa taxa de juros, nesse caso, é uma taxa de 100% do CDI. E aí a primeira pergunta é, o que é esse CDI? CDI nada mais é que uma taxa cobrada entre os bancos. Imagine que a gente tem dois bancos aqui, o Banco A e o Banco B. O Banco A captou muito dinheiro e emprestou pouco durante um dia. Afinal de contas, o trabalho do banco é captar e emprestar, né? Fazer a ponte entre o investidor e a pessoa que precisa de dinheiro. Então esse banco captou pouco dinheiro e emprestou muito. Ele está com caixa baixo. Já o Banco B captou muito e emprestou pouco, está com caixa alto. E aí o que ele faz? Ele empresta dinheiro para o Banco A. Os dois equilibram suas contas aqui para no outro dia continuar emprestando e captando. Obviamente que o Banco B vai cobrar os juros do Banco A. Esse juros é o CDI. E o CDI serve como referência para o mercado financeiro. O CDI ele é uma taxa variável que pode oscilar. Atualmente, o CDI está em 6,64%. Então imagina que eu fiz uma aplicação e durante aquele ano de aplicação, 12 meses, o CDI teve uma média de 6,64%. Se eu pegar 100% do CDI, quanto que eu peguei? Peguei 100% de 6,64. Vamos pegar esses dados aqui só para a gente entender, referente ao ano de 2011 e 2012. Imagina que, durante esse período, o CDI trabalhou a 10,30. O investidor que aplicou a 100% do CDI
foi remunerado a 10,30. Já o investidor que teve eventualmente uma aplicação a 50% do CDI foi remunerado a 5,15. E o investidor que trabalhou a 200% do CDI teve 20,6 de rentabilidade. Então é bastante simples esse entendimento. Vamos fazer um comparativo atualizado. Vou entrar agora na plataforma da XP, já deixei pronto aqui, e você consegue observar que tem um CDB que me oferece 100% do CDI. Esse CDB me dá a liquidez imediata, ou seja, eu consigo resgatar a qualquer momento. Para fazer essa aplicação eu preciso ter R$5.000 e eu vou conseguir comparar com a poupança. Deixa eu puxar uma planilha aqui para a gente fazer o comparativo com a poupança. Lembra que a poupança está rendendo 70% da taxa Selic, que está quanto a taxa? Atualmente 6,75. Então eu coloco aqui 70%. A poupança ela não cobra imposto de renda. A minha rentabilidade mensal é de 0,39. Agora eu vou fazer um comparativo com esse CDB. Então já coloquei aqui, coloquei uma aplicação de exemplo de 12 meses e coloquei uma aplicação no valor de R$100.000. Não tem imposto, taxa de administração é zero e aqui eu vou colocar o valor do CDB, 100%. O CDB, no caso, numa aplicação de 12 meses, ele tem imposto de renda, que no caso é 17,5%. Se eu descontar o imposto, ainda assim eu consigo ganhar da poupança. Observe que a diferença para quem investe no CDB é uma diferença positiva de 14,56%. Já para quem alocou na poupança, deixou de ganhar R$ 696,30. Parece pouco, só que à medida que eu aumento esse tempo, ele vai se tornando cada vez mais significante. E imagine que você, quando tem um recurso alocado na poupança, normalmente é uma aplicação que eventualmente você quer para liquidez imediata, mas também pode ser direcionada para um prazo um pouco maior, né? Tem pessoas que colocam na poupança levando aquela aplicação para um prazo um pouco maior. O ponto principal é que um CDB de 100% do CDI, ele vai render para você mais do que a poupança e é um investimento que possui basicamente o mesmo nível de segurança porque conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Essa é a primeira observação. Agora, se você tem um horizonte de prazo mais longo, imagina lá 36 meses, você consegue pleitear uma rentabilidade maior, por exemplo, 118% do CDI. Daí a diferença já começa a ficar maior. Então é esse o objetivo dessa palestra, fazer com que você possa comparar os investimentos. Voltando para a apresentação, a gente já deu uma olhada aqui no comparativo. Qual que é o impacto de 0,1% percentual em relação ao longo prazo? Vamos dar uma olhada agora qual que é a diferença percentual de rentabilidade de um CDB versus a poupança. Um CDB que rende 100% do CDI, que vai te cobrar 15%. Perceba que a diferença é praticamente de 0,10. E a grande pergunta é, será que vale a pena mudar de investimento por conta dessa diferença? A gente vai conseguir perceber que sim. Observa só que no período de 20 anos, a diferença é significativa. No longo prazo, esse 0,1 ponto percentual vai fazer uma boa diferença no seu montante. E essa diferença é pautada principalmente pelos juros compostos, que de acordo com Albert Einstein, é a maior força do universo. Observa só o impacto desse 0,1 no longo prazo, numa aplicação como exemplo de 500 mil, sendo rentabilizada a 0,60 e uma outra aplicação do mesmo valor sendo rentabilizada a 0,70, ou seja, uma diferença de 0,10. A diferença após 20 anos é uma diferença de mais de R$500 mil. Então, vale a pena observar. Bom, na plataforma da XP, você consegue observar que existem diversos CDBs disponíveis para você escolher. Por exemplo, ó, CDB Sofisa, Pine, Daicoval e por aí vai. Tem uma série de produtos para você ter a possibilidade de escolher. Então aqui você realmente tem liberdade para tomada de decisão. Bom, poupança versus LCI. Aqui já começa a ficar mais interessante, porque a LCI, principalmente no curto prazo, ela vai ser mais vantajosa. Por quê? Porque ela é isenta de imposto de renda. A diferença é que quando você faz uma aplicação numa LCI, você tem uma carência para poder resgatar esse dinheiro. E essa carência é de no mínimo 3 meses. Vamos pegar um exemplo, fazer um comparativo lá na planilha novamente. Imagina que você vai conseguir encontrar na plataforma LCIs que vão te trazer uma rentabilidade em 12 meses de 91% do CDI. Então, fazendo um comparativo aqui, se você pegar 91% do CDI,
você vai ver que numa aplicação de 100 mil reais, após 12 meses, a diferença para a LCI é de R$ 1.260. Ou seja, quem deixou o dinheiro na poupança deixou de ganhar em um ano R$ 1.260, porque se tivesse aplicado na LCI, esse dinheiro seria revertido para você e não para o banco. Então é importante prestar bastante atenção nisso. E aí talvez você esteja se perguntando, Michel, qual que é o risco de comprar, de investir num CDB, numa LCI, numa letra de câmbio por intermédio da XP? A gente vai ver que é o mesmo que comprar diretamente nos bancos, o risco está atrelado ao emissor. A corretora simplesmente é uma intermediária e distribui os produtos. CDBs, LCIs, LCAs, etc., contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito por CPF e por instituição financeira de R$ 250 mil. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar bastante claro para você é que o risco é sempre do emissor do produto e não do distribuidor. A corretora simplesmente faz a distribuição. A gente fez aqui inclusive uma analogia, né? Imagina que você vai comprar um imóvel e você tem lá, você é o cliente e você vai comprar esse imóvel. Você precisa de um intermediário. Esse intermediário é o corretor. Você fez negócio com o corretor, seu risco não está atrelado ao corretor, está atrelado ao imóvel que você adquiriu. Basicamente funciona dessa forma. Então, em resumo, a corretora simplesmente faz a intermediação do negócio. Entendendo que a corretora é apenas um distribuidor de produtos, você pode estar se perguntando, Michel, mas e o risco do emissor? Uma das maneiras de você minimizar esse risco é você fazer uma diversificação. Veja o exemplo abaixo. Imagine que você tem R$ 720 mil que está aplicado na caderneta de poupança. Agora você já sabe que a cobertura do FGC é até R$ 250 mil. Nessa situação eu tenho uma cobertura de R$ 250 mil, mas o excedente não está coberto, não tem esse seguro. Nesse caso, por intermédio de uma corretora, o que eu poderia fazer? Eu poderia distribuir em 3 CDBs, colocando R$ 240 mil em cada um, por exemplo, e aí eu ficar totalmente coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Além disso, quando a gente vai fazer uma aplicação financeira aqui em um CDB, a gente sempre observa essa instituição financeira para tentar minimizar esse risco de crédito, né, de quebra desse emissor. A última vez que isso aconteceu foi em 2012. Então, desde 2012 a gente não passou por uma nova quebra, né, de uma instituição financeira para poder utilizar o Fundo Garantidor de Crédito, justamente porque, além do filtro que a própria corretora faz, nós, como assessores de investimento, também fazemos um filtro dentro da plataforma da corretora para oferecer para os investidores as aplicações mais seguras. Afinal de contas, o meu principal objetivo é proteger e depois rentabilizar o seu patrimônio. Entendido isso, você deve estar se perguntando, Michel, existem outras opções? Sim. Por exemplo, uma alternativa é você fazer uma diversificação através do mercado de renda variável. Por exemplo, nos Estados Unidos, grande parte da população americana investe no mercado de ações. O principal motivo é uma possibilidade de alto retorno no longo prazo. Aqui vale uma observação importante. Esse alto retorno no longo prazo pode ocorrer ou não, porque a gente está falando do mercado de renda variável. O principal ponto é que quando você for investir, primeiro você precisa identificar o seu perfil para saber se o seu perfil é compatível para fazer uma diversificação utilizando o mercado de renda variável. Talvez você venha de um banco, por exemplo, e não tenha um conhecimento suficiente para investir em ações, então nesse caso o ideal é montar uma carteira 100% conservadora em produtos de renda fixa e à medida que você for ganhando experiência, você vai diversificando com parte do capital atrelado ao mercado de renda variável, que pode incluir ações ou não, pode ser fundo imobiliário, fundos multimercados, etc. Mas essa é uma alternativa interessante para a diversificação de carteira. Aqui eu peguei um exemplo, que é um exemplo que foi apresentado pela XP, que se o investidor tivesse aplicado R$10 mil em 2002 em lojas americanas, em 2012 ele teria uma rentabilidade de quase 5.000%. Eu particularmente não gosto desse tipo de comparação, porque a gente está observando o passado, porém o passado é a única alternativa que a gente tem de observar a performance de um ativo. O ponto crucial aqui é entender que o mercado de ações nada mais é que uma alternativa de diversificação de carteira que pode inclusive te proteger. Quando a taxa de juros está mais baixa, a tendência é que o mercado de ações tenha uma valorização. Mas para que você possa investir em ações, você primeiro precisa identificar o seu perfil e saber se aquela composição de renda variável da sua carteira é confortável para você.
essa variação é fundamental antes de investir em ações. Beleza? Continuando com outras opções. Uma outra alternativa que a gente tem são os títulos públicos que têm a garantia do próprio governo federal e possuem um histórico de rentabilidade superior à poupança. A gente viu que a poupança tem uma rentabilidade de 70% da Selic. E hoje ela está rendendo por ano 4,73%. Se a gente pegar os títulos públicos, a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses dos títulos públicos, a gente vai perceber que a maioria dos títulos trabalham bem acima da poupança, né? 8,34, 9,20 e assim sucessivamente, ó. A gente consegue observar. Agora, o título que a gente deve comparar com a poupança é o título Selic, né? Porque ele tem as mesmas características da poupança. E aí ele trabalha um pouco acima porque ele trabalha próximo do 100% do CDI. Então seria como se a gente estivesse comparando com o CDB. Na verdade ele rende um pouquinho menos do que o CDB porque o título público tem uma cobrança de taxa de custódia da própria BMF, tá bom? Mas não vou entrar nesse mérito. O ponto principal é que em todos os casos, se você investir em um título público, você tem uma rentabilidade um pouco maior do que a poupança e você tem um risco de crédito menor. Mas se você for aplicar na poupança para liquidez imediata, aquele recurso que você quer resgatar a qualquer momento, o principal título que você deve investir é o Tesouro Selic. Partindo agora para o próximo módulo, a gente vai falar sobre fundos de investimento. Bom, aqui é um ponto chave para você aprender. Eu peguei como exemplo aqui o Hiperfundo Bradesco, que é o principal fundo de investimento do Brasil, que cobra uma taxa de administração de 3,9%. Esse fundo, basicamente, ele investe em produtos de renda fixa, como CDB e LCI. E aí eu pergunto para você, será que essa taxa cobrada pelo banco de 3,9% é uma taxa justa para cobrar do investidor? Imagina que você colocou 100 mil reais lá. Significa que todos os anos você vai pagar R$3.900 só de taxas para que alguém possa gerir esse recurso para você. Você acha que essa é uma taxa justa para ser cobrada? Esse fundo ele tem que trabalhar a 100% do CDI. Perceba que ele rendeu 53%. Esses dados são de 2012. Será que permanece assim ainda? A gente já vai ver. Observem só o XP referenciado DI, que é um fundo que investe basicamente nos mesmos produtos do Bradesco, só que ele tem uma taxa de administração menor, de 0,40. 3,9 do Hiperfundo Bradesco contra 0,40 do XP referenciado DI. Essa cobrança de taxa deu toda essa diferença, porque os produtos que o XP referenciado DI investe, basicamente são os mesmos produtos que o Hiperfundo Bradesco investe. Aqui a gente pode fazer um comparativo de outros fundos, ó. Perceba que o hiperfundo ele rende bem abaixo, praticamente a metade do que deveria render, justamente porque a taxa de administração é muito elevada. Vamos pegar um caso real de uma investidora, recebeu uma herança de 6 milhões de reais. E após 2 anos aplicados nesse fundo, ela teve um ganho de 780 mil reais, uma rentabilidade aproximada de 13%. Como esse fundo sorteia automóveis, ela ganhou 6 carros no valor de 30 mil reais. Então, a gente poderia somar mais 180 mil. Ela teria um ganho em 2 anos de 960 mil reais. E ela estava bastante satisfeita. Porém, se ela investisse em um fundo da mesma categoria, com o mesmo nível de risco, mas que cobrasse uma taxa de administração menor, ela teria um ganho no mesmo período de 7.380.000, uma diferença de 420 mil reais. Essa diferença é ocasionada justamente por conta da taxa de administração que eu mencionei para você. E aí eu te pergunto, lembra daquele Gol que custa 30 mil reais e está sendo vendido por 100 mil? Será que alguém compraria? Por que isso acontece? Porque as pessoas investem em produtos ruins com altas taxas, por conta de falta de informação, e o preço que se paga é caro. No caso dessa cliente foi 420 mil reais por não fazer a comparação. Se você pegar, lá eu coloquei 6 milhões, mas se você colocar 60 mil, a diferença percentual permanece a mesma. Não muda absolutamente nada. Dá uma olhada nesses outros fundos de investimento aqui, ó. Santander Inteligente deveria render 100% do CDI, rendeu 39%. Itaú Vest Plus deveria render 100% do CDI, rendeu 38%. Qual a analogia que eu quero fazer aqui com você? Imagina que você vai numa pizzaria e o preço médio de uma pizza é 20 reais. Você paga 100 reais nessa pizza e quando ela chega na sua mesa, ela no lugar de chegar com 12 fatias, ela chega apenas com 4 fatias.
ou seja, 1/3. E aí eu quero te fazer uma provocação. Olha só a nomenclatura dos fundos. Santander Inteligente. E aí eu te pergunto, inteligente para quem? Para o banco ou para o investidor? Obviamente que é para o banco. Itaú Vest Plus. Plus para quem? Para o banco ou para o investidor? Para o banco, porque a rentabilidade do investidor é pífia. Vamos pegar esses dados atualizados para ver se houve alguma mudança. Afinal de contas, esses dados são de 2012. Será que houve alguma mudança? Olha só, esse relatório é referente a 2017 e 2018, tá bom? Os últimos 12 meses desses fundos. Observe só, o Hiperfundo Bradesco deveria render 100% do CDI, rendeu quanto? 53%. O Itaú Plus deveria render 100%, rendeu quanto? 45%. A poupança rendeu 73%. O Santander Inteligente rendeu 35% do CDI. E o XP, referenciado DI, rendeu 100% do CDI, que é o parâmetro que esse fundo deve rentabilizar. Pessoal, olha isso aqui, 35% do CDI Santander Inteligente. Itaú Plus, 45%. Bradesco Hiperfundo, 53%. Todas essas aplicações perdem para a poupança, porque além dessa rentabilidade, ainda precisa descontar o imposto de renda. Lembra que a poupança é líquido. Essas aplicações aqui, a rentabilidade é bruta, faltando ainda descontar o imposto de renda. Então, é uma rentabilidade realmente pífia para o investidor. Talvez você esteja me perguntando, Michel, existem outras opções diferenciadas de investimento? Talvez um investimento que mescle renda fixa e renda variável? Existe sim. Os fundos multimercados são algumas alternativas. O fundo multimercado investe uma parte em renda fixa e outra parte no mercado de renda variável e é uma alternativa interessante para a diversificação de carteira. Vamos dar uma olhada. Peguei aqui 3 fundos, olha só, o BTG Pactual rendeu 110% entre o ano de 2010 e 2012. A gente já vai pegar os dados atualizados só para ver se manteve essa rentabilidade. Entre os anos de 2010 e 2012, o BTG rendeu 110%, o Claritas rendeu 114% e o XP Long Short rendeu 130%. Vamos ver agora os dados referentes ao ano de 2018, para ver se realmente essa rentabilidade se manteve durante todos esses anos. Esse aqui é o relatório entre 2016 e 2018. Vamos fazer o comparativo agora. O BTG Pactual nesses últimos 2 anos trabalhou a 111% do CDI. Vamos ver quanto que ele trabalhou entre 2010 e 2012. 110. Então está dentro da expectativa. O Claritas nos últimos 2 anos trabalhou a 113% do CDI. Vamos dar uma olhada entre 2010 e 2012. 114, muito próximo essa rentabilidade. E o XP Long Short nos últimos 24 meses trabalhou a 122%. Se a gente olhar entre 2010 e 2012, ele rendeu 130%. Também está dentro da expectativa porque é um fundo multimercado. O objetivo aqui é mostrar para você essas alternativas diferenciadas. No site da XP, você consegue fazer um comparativo do seu fundo de investimento para saber se a rentabilidade dele está compatível para a categoria do fundo. Para fazer isso é bastante simples. Basta entrar aqui no site da XP e no menu Investimentos, clicar em Compare Fundos, já vai abrir para você a plataforma. Aqui basicamente você vai colocar o CNPJ do seu fundo, vai clicar em Buscar, inserir ele aqui e fazer um comparativo com o CDI. Depois é só clicar em comparar que você já vai conseguir enxergar qual que é a rentabilidade desse fundo. Além dos fundos multimercados, você também tem uma alternativa de investir nos fundos imobiliários, que é uma possibilidade interessante de diversificação de carteira para que você invista em imóveis de uma forma inteligente. Então também é uma alternativa para você investidor. Basicamente, os fundos imobiliários se resumem a comprar um imóvel para receber a renda do aluguel e se aproveitar da sua eventual valorização. Nesse penúltimo módulo, a gente vai falar sobre previdência privada, que também é um grande vilão para o investidor e que o investidor deve observar com bastante cautela um fundo de previdência. A gente vai ver alguns pontos cruciais para observar aqui. A primeira observação que eu quero fazer é que você percebe que o brasileiro ele passou a se preocupar mais e está mais preocupado com a aposentadoria. Existe até um estudo que diz que o principal medo do ser humano não é mais a morte, e sim chegar numa idade mais avançada sem ter recursos financeiros. Talvez por isso o brasileiro cada vez mais
tem se preocupado em formar um patrimônio para que na sua aposentadoria ele não passe nenhuma dificuldade. É importante se conscientizar em relação a isso. O que eu devo observar na hora de escolher um plano de previdência? Primeiro ponto que eu devo observar é a rentabilidade. Segundo, é a taxa de administração cobrada pelo gestor dessa previdência. E terceiro, é a taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento é cobrada em todo depósito feito no plano. Então imagine o seguinte, se você tiver uma previdência que cobra uma taxa de carregamento de 5%, significa que se você aportar R$100 nesse fundo, só vai entrar R$95. O restante é da instituição, ou seja, na verdade você está sendo punido por fazer aplicações financeiras. Nesse exemplo, a punição é bastante severa, 5%. E aí eu tenho que ser sincero com você, a maioria das previdências cobram essa taxa. Você precisa observar isso. Observa só o impacto da taxa de carregamento numa aplicação de previdência. Imagine que você faz uma contribuição mensal de R$600 e que a rentabilidade média desse fundo de previdência é de 0,7 ao mês. Após 25 anos, você teria uma diferença de R$30 mil só por conta dessa taxa de carregamento. Talvez você possa estar pensando, poxa Michel, mas R$30 mil após 25 anos não é uma diferença tão significativa. Só que quando você observa, você vai perceber que os 4 primeiros anos que você aportou na sua previdência, simplesmente você contribuiu só para pagar essa taxa de carregamento para essa instituição. Então, essa taxa de carregamento deve ser observada e um fundo de previdência não deve ter taxa de carregamento, que é uma taxa punitiva para o investidor. Aqui eu peguei um exemplo de uma previdência do Bradesco versus uma previdência da Mafre. A previdência do Bradesco tem uma taxa de administração de 3% e uma taxa de carregamento de 5%. Já a Mafre cobra apenas uma taxa de administração de 1%, que é o que o mercado justo cobraria, tá bom? Nos últimos 36 meses, estou levando em consideração 2009 para 2012, a Mafre rendeu 104% do CDI, dentro da expectativa, já que essa é uma aplicação de renda fixa. Já o Bradesco rentabilizou 72% do CDI. Observa que esse 72% do CDI é bruto. Eu ainda preciso descontar o imposto de renda e preciso ainda abater a taxa de carregamento, porque perceba que nesse caso a cobrança do carregamento é de 5%. A cada R$100 que eu aporto aqui, só entra 95. Logo, a minha rentabilidade vai ser menor do que a rentabilidade produzida pelo fundo. Então esse é um ponto bem importante. Talvez você esteja se perguntando, Michel, será que nos tempos atuais essa previdência continua rendendo 72% do CDI? A gente vai dar uma olhada mais adiante. Aqui eu peguei um outro exemplo que é a Icatu Classic e a Itaú FlexPrev. E aí é o mesmo raciocínio. Observem só. Itaú FlexPrev rendeu 70% do CDI. A Icatu Classic rendeu 94%. Deveria inclusive ter rendido um pouquinho mais. Porém, se comparar os dois, a diferença é bastante significativa. Deixa eu pegar para você os dados atualizados dessa previdência. Observem só que eu peguei essas previdências que a gente acabou de visualizar, eu peguei de 2015 até 2018. Olha só, a previdência do Bradesco rendeu 72% do CDI. Uma previdência que a gente tem na plataforma, que é a Indosuez, ela trabalhou a 103% do CDI. O Itaú FlexPrev trabalhou a 80% do CDI. E uma outra previdência que é gerida pela XP, e é uma previdência da Icatu, também de renda fixa, trabalhou nos últimos 36 meses a 108% do CDI. Então, é importante você observar e fazer um comparativo da sua previdência, porque você pode estar deixando de ganhar um bom dinheiro. Perceba que nesse exemplo, num comparativo de 30 anos, essa diferença foi bastante significativa entre uma previdência que tem uma taxa de administração elevada versus uma previdência que tem uma taxa de administração justa. Bom, se você tiver um plano de previdência, eu sugiro fortemente que você entre em contato com essa instituição financeira e pergunte qual foi a rentabilidade desse plano de previdência nos últimos 12 meses em relação ao CDI. A partir daí você já vai ter uma noção de como está sendo administrada a sua previdência. Outro ponto importante é observar a taxa de administração e a taxa de carregamento para ver se você não está pagando uma taxa abusiva. Se eventualmente isso estiver acontecendo, você pode solicitar uma portabilidade de previdência. E aí é bastante simples.
Para fazer essa portabilidade você não tem nenhum custo, não tem cobrança de taxa de carregamento nem de entrada nem de saída, você tem as menores taxas de administração e, consequentemente, isso aumenta a sua rentabilidade. E a portabilidade é bastante simples, é igual portabilizar a operadora de um celular. Chegamos no último módulo e esse último módulo a gente vai observar todos os mitos que a gente quebrou durante a apresentação dessa palestra. Ao final eu vou fazer para você um convite bem especial. O primeiro mito é que não existem aplicações tão seguras quanto a poupança e com maior rentabilidade. A gente viu que isso é um mito, CDBs, LCIs, títulos públicos oferecem rentabilidades maiores e possuem o mesmo nível de segurança. O segundo mito é investir em fundos do banco é mais seguro. A gente viu que isso é um grande mito. Quando a gente faz uma aplicação por intermédio de um fundo, o risco daquele fundo é os ativos que compõem a carteira. Se eu fizer uma aplicação num CDB, por exemplo, um produto de renda fixa, o risco que eu tenho é no emissor daquele produto e mesmo assim eu tenho a cobertura do fundo garantidor de crédito. Um outro mito é que eu não preciso me preocupar com a taxa de administração do fundo. A gente já viu que isso não é uma verdade. Você deve se preocupar bastante e ficar muito atento com as propagandas. Aqui como exemplo eu estou apresentando para você o Hiperfundo Bradesco, que tem como garota propaganda a Ana Hickman e que fatura hoje, a dados atuais, naquela época faturava 900 mil por dia, hoje a dados atuais na faixa de 500 mil reais por dia apenas com a taxa de administração. Então quando você for investir em fundo, preste bastante atenção na taxa de administração e principalmente na rentabilidade que esse fundo está te oferecendo. Um outro mito que foi quebrado nessa apresentação seria relacionado à corretora. A gente viu que se a corretora quebrar, eu não perco meu dinheiro, afinal de contas, a corretora faz apenas a distribuição desses investimentos. Quando eu faço uma aplicação, meu risco está atrelado ao emissor e a corretora basicamente é um intermediário nesse processo. Mas um mito importante, que 0,1% ao mês não faria diferença. A gente percebeu que por conta dos juros compostos faz toda a diferença, principalmente no longo prazo. E o último mito é que talvez você possa estar pensando que o valor inicial que você tem para começar a investir é muito pequeno e vai demorar muito para começar a render. Na verdade, quando a gente fala de investimentos, existem três principais pilares: tempo, aporte e rentabilidade. O principal deles é o tempo. Quanto antes você começar a investir, mais cedo você vai colher os frutos dessa formação de patrimônio que vai gerar para você uma renda passiva. Então é fundamental que você comece o quanto antes. Bom, antes de finalizar esse conteúdo, você deve estar se perguntando o que fazer agora. A minha sugestão é que você continue buscando conhecimento. E por isso, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Eu preparei um curso completo sobre o Tesouro Direto, que eu considero que é a porta de entrada para o investidor. Esse curso é totalmente gratuito e para ter acesso a esse conteúdo, basta preencher um pré-requisito. Precisa ser cliente XP assessorado diretamente comigo. Se você clicar nesse botão que está aqui embaixo, vai aparecer para você duas opções. A primeira opção é para quem ainda não é cliente da corretora XP. Se você clicar, você vai ser direcionado para o site da corretora, onde você pode fazer o seu cadastro. É simples, rápido e gratuito. Em 5 minutos você faz o cadastro e normalmente em 15 minutos você já recebe login e senha. Feito isso, basta entrar em contato com a gente para que eu possa liberar para você o curso do Tesouro Direto. Agora, se você já é cliente da corretora XP, vai aparecer a opção de transferência de assessor. E aí é muito pessoal. Se você quiser ter acesso ao curso e quiser ter acesso aos outros conteúdos que a gente oferece, além da minha assessoria, da assessoria da nossa equipe, basta você solicitar transferência de assessor. Isso é se você desejar ter acesso à nossa assessoria e acesso aos conteúdos que a gente oferece para os nossos parceiros, investidores. Então essa é uma possibilidade interessante. Eu considero que traz para você uma boa relação de custo-benefício. Na verdade o custo é zero, eu te ofereço conhecimento e por outro lado você investe conosco. Essa é a proposta que eu estou fazendo aqui para você, tá bom? Então até daqui a pouco, um grande abraço, valeu!